Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Tota e depois de nós termos visto a parte de aceleração média, agora vamos ver o que acontece no movimento retilíneo uniformemente variado. É um palavrão inteiro, que nem foi lá o nosso movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme. Mas vamos ver que quando a gente presta atenção em cada palavra, não é uma coisa tão absurda assim. Movimento significa que nós estamos em movimento só estudando movimento sem força. Retilíneo seria ao longo de uma reta. Não significa que vai ser sempre ao longo de uma reta. Às vezes pode ser um movimento só uniformemente variado, desconsiderando qualquer outro tipo de movimento. Agora, se uniformemente e variado, uniforme é algo que está constante e variado é algo que está mudando, começa a dar um nó na cabeça. Porque como no mesmo movimento alguma coisa muda e alguma coisa está constante, significa que a velocidade vai variar, como é o conceito da aceleração, mas só que a nossa aceleração não vai variar. Então, entre aquele mesmo conceito de aceleração média e aceleração instantânea, que a gente viu como sendo velocidade média e velocidade instantânea. Venha comigo. Nesse caso aqui, a nossa aceleração média vai ser igual à aceleração em todos os momentos de tempo, que no caso seria essa aqui, ó. Olha a definição de aceleração instantânea. É a aceleração instantânea ou em um determinado momento a aceleração naquele instante. Nesse movimento que é uniformemente variado, a aceleração não vai mudar. Então vai aparecer uma série de equações pra gente. Vamos dar uma olhadinha? Vocês lembram que a aceleração média era ΔV sobre ΔT? Se nós abrirmos o ΔV, fica V menos V0. Se nós abrirmos o ΔT, fica T menos T0. Lembrem lá, no começo da nossa análise, geralmente nós deixamos o tempo inicial como sendo 0. Se a gente fizer uma maracutaia nessa equação, aparece uma das nossas primeiras equações horárias da velocidade. Aqui, ó. Vou frisar de novo. Horária significa que é do tempo com relação à nossa velocidade. A gente tem uma equação de primeiro grau que dá o link entre a velocidade e o tempo. Se nós sabemos a velocidade inicial e a aceleração que não muda, você consegue descobrir sua velocidade em qualquer instante de tempo no exercício que você vai estar analisando. Aparecem outras duas equações muito importantes, que são a equação dos espaços, né? Horária dos espaços, e uma que a gente não vai ter nenhum tempo. Olhem só, vou colocar aqui para vocês. Tá na mão. Aqui a equação começa a ficar um pouco maior, mas se acalmem. O sorvetão que a gente chama, porque aqui é o nosso vovoate. Vamos dar nome? Essa é a nossa equação horária da velocidade, ou o famoso vovô ama torradinhas, por exemplo. Você pode, é lógico, colocar na palavra T aquilo que você quiser, tudo bem? Sorvetão. Quando eu falo sorvetão, é a nossa equação horária dos espaços. E o nosso Torricelli, né? Aquela equação que não precisa de tempo, às vezes ela é muito útil pra gente, que é o vovô mais dois amigos num triângulo super, beleza? Então aquilo que vocês quiserem colocar aí no S ou no T ali, que eu me abstenho de qualquer palavrão aí, tudo bem? Bom, veja só. Agora nós temos aqui as nossas equações. Essas são todas as equações relacionadas ao movimento uniformemente variado. Agora vamos fazer um exemplo? Vamos supor que um carrinho esteja lá no espaço 10 metros. Eu não coloquei desenho aqui, mas ficaria mais ou menos assim. Se eu estou no espaço 10 metros inicialmente, com a velocidade de 2 metros por segundo, sabendo que a nossa aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, quero saber qual é o espaço final e qual é a velocidade final também. Vamos aplicar as duas fórmulas, o nosso vovoate e o nosso sorvetão? Chega comigo. Pronto, temos as nossas duas fórmulas. Agora eu vou substituir de maneira adequada. Vou substituir com calma, porque é um dos momentos que o pessoal tem mais confusão. A velocidade inicial é de 2 metros por segundo. Então você coloca aqui, ó, 2
temos toda uma coerência de unidade. Todos os espaços estão em metros e todos os tempos estão em segundos. Às vezes o exercício pode colocar em quilômetros por hora, daí você tem que fazer uma conversão que tá lá num dos vídeos do Bizu, tudo bem? A aceleração positiva, 2 metros por segundo. Depois de quantos segundos? Eu quero saber. Depois de 5 segundos. Percebam que se vocês fizerem o cálculo, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12 metros por segundo. Notaram o quão importante é essa fórmula? Percebam que a gente conseguiu achar a velocidade final, mas nós queremos saber o espaço final também. Então é só colocar na nossa fórmula do sorvetão. O espaço inicial ele deu, vale 10. A velocidade inicial ele deu também, vale 2. O tempo é depois de 5 segundos. A aceleração vale 2. O tempo vale 5. Tudo isso dividido por 2. Se vocês fizerem as contas, 2 corta com 2. 10 mais 10, 20, mais 25, 45. Pronto. Achamos o nosso espaço final e nossa velocidade final. Apenas com a fórmula do Vovoati e com a fórmula do sorvetão. Ah, e o que acontece quando a gente... Como que a gente então utiliza a fórmula do Torricelli? Que seria o vovô mais 2 amigos num triângulo super. Saca só, se vocês precisarem utilizar essa fórmula, geralmente, quando no exercício não é dado tempo, vocês podem desconfiar que dá para utilizar essa fórmula aqui. Todas as vezes? Não. Em exercícios mais sofisticados, a gente precisa de algumas outras artimanhas que a gente vai vendo nos próximos vídeos e nas resoluções de exercícios. Muito bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar seu like, de se inscrever no canal, ajuda pra caramba, vocês não fazem nem ideia. E também, se perder as aulas anteriores de cinemática, dê uma olhadinha na playlist que eu montei pra vocês. Um grande abraço!